Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos falar sobre o empate protocolar entre Los Angeles FC e Flamengo na noite de ontem, 1-1, jogo número 3 da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo já estava classificado em primeiro lugar. Ontem foi só um jogo protocolar, muito mais pensando no próximo adversário, que é o Bayern de Munique, o poderoso e gigante da Baviera, no próximo domingo às 17 horas, oitavas de final já do torneio. E o Flamengo vai ter pela frente aí uma pedreira gigantesca para poder quebrar, que é o Bayern de Munique. E ontem, como eu disse, o placar final foi de 1-1 do Flamengo com o Los Angeles FC. O Flamengo, como já falei, preocupadíssimo já com o jogo de domingo, os jogadores numa má vontade de jogar, aquele Flamengo tradicional que a gente conhece. Quando não precisa vencer, o Flamengo entra naquele modo sonolento, aquele modo devagar. Só se mexeu quando tomou o gol do Los Angeles FC, já pro final do jogo ali com o Boanga, excelente jogador por sinal, jogador muito perigoso, o mais perigoso da equipe do Los Angeles. E logo em seguida, 2 minutos depois, o garoto, jovem promessa da base, o Wallace Yan, que havia acabado de entrar, empatou a partida, também num lance muito interessante do Jorginho, que também entrou junto com o Wallace Yan e deu mais uma assistência nessa Copa do Mundo de Clubes. Já havia sido assim no primeiro jogo contra o Esperance, quando o Jorginho dá uma assistência para o Luiz Araújo, e ontem o Jorginho dá mais uma assistência agora para o Wallace Yan. O Flamengo, que atuou, como eu disse, num modo bem preguiçoso, bem sonolento. O Flamengo muitas vezes dá a impressão, já disse isso aqui várias vezes, que ele escolhe o jogo. O Felipe Luiz ontem entrou com uma escalação totalmente diferente daquela que vinha sendo utilizada. Jogadores ontem tiveram espaço, tiveram oportunidade de demonstrar melhora no seu futebol e não aconteceu. Casos de Michael, Cebolinha, Alan, Everton Araújo, jogadores muito abaixo daquilo que se espera deles. Aliás, alguns ali eu acho até superestimados, como é o caso do próprio volante Everton Araújo, apesar de ser um jogador voluntarioso, jogador que dá combate, mas com a bola nos pés, ele realmente mostra o abismo que existe entre os titulares Pulgar e Jorginho, e até mesmo o De La Cruz e o Everton Araújo, e o Alan também muito abaixo daquele jogador que foi em outros tempos. Não vem demonstrando bom futebol, e agora a se lamentar realmente são as participações ou as não participações de Cebolinha e Michael. O ataque simplesmente morre nos pés desses jogadores, a bola ela morre ali, ela para ali, nenhuma jogada tem sequência, nada existe, nada funciona, um vazio de ideias, e principalmente aquilo que o Felipe gosta bastante, que é a recomposição defensiva. Ela também não acontece da maneira como deveria quando estão Michael ou Cebolinha em campo. Realmente foram investimentos altos que o Flamengo fez e que não estão dando retorno técnico. E, pelo visto, o Wallace Yan ainda está atrás desses atletas na fila para poder ganhar uma oportunidade dentro da equipe. Eu acho que o Felipe deveria dar mais oportunidades ao Wallace Yan, inclusive. Já venho falando isso também há algum tempo, um jogador que se destaca desde a época do Sub-20, quando foi treinado pelo próprio Felipe Luiz. Então realmente é preocupante até o Flamengo, que vai entrar domingo contra o Bayern de Munique. Será que vai ser o Flamengo que joga contra o Chelsea? Ou o Flamengo que atua quando não é pressionado, não é exigida uma performance melhor? Realmente são pontos de interrogação que ficam, e a famosa teimosia, As convicções que muitas vezes são elogiadas pelos analistas, foi assim no jogo contra o Chelsea, muitas vezes elas se tornam teimosia. E o próprio Bruno Henrique, que foi um jogador decisivo no confronto contra o Chelsea, já foi decisivo em outros momentos, é ídolo histórico do clube, mais uma vez ontem entrou e não entrou bem, a exemplo de outros jogos já que ele vinha atuando, não marcava gol há quase 3 meses, voltou a marcar agora contra o Chelsea, mais uma vez repito, não atirando o mérito do atleta desse jogo contra o Chelsea, mas realmente o que se espera do Bruno Henrique é algo a mais, e ele não entrega. O próprio Pedro ainda não conseguiu voltar
a sua rotina de fazer gols, pelo contrário, ele está num jejum de mais de 30 dias sem fazer um gol sequer. E não é só o gol, a atuação também é abaixo. Então realmente o ataque do Flamengo é um ponto de interrogação e que vai passar por uma questão muito importante no jogo contra o Bayern de Munique. O Flamengo vai ter que ter praticamente erro zero no jogo contra o Bayern de Munique, tanto no momento defensivo quanto no momento ofensivo. O Flamengo vai ter poucas oportunidades de finalizar o gol do Manuel Neuer e quando as tiver, tem que ser muito assertivo. Não pode ter que criar 20 oportunidades para marcar 2 gols. O Flamengo vai ter ali 2, 3, 4, talvez 5 oportunidades de gol no máximo e vai ter que converter. E no momento defensivo não pode perder bola à toa, não pode perder bola de bobeira. Então realmente vai ter que ser um jogo quase perfeito para o Flamengo, que vai encarar aí numa sequência, se vier a passar do Bayern de Munique, vai encarar uma sequência pesadíssima. Tem PSG, se talvez vier avançar, passar pelo PSG, provavelmente vai ter um Real Madrid. E se a gente projetar aqui uma possível chegada numa final, talvez o mais provável seja o Manchester City. Então realmente é um Flamengo que deu muito azar nesse cruzamento da fase de afunilamento, né, do torneio, nas oitavas de final, quarta, semifinal. Mas é jogar jogo a jogo. O Flamengo, como eu disse, vai ter o Bayern de Munique no próximo domingo às 17 horas. Vai depender muito da parte física dos atletas. Eu acredito que o Felipe deva escalar um time mais físico. Eu, se fosse ele, inclusive, pouparia, tiraria do time tanto a Arrascaeta quanto o Pedro. O Arrascaeta ontem não jogou bem, já não tinha jogado bem contra o Chelsea. É um jogador decisivo, pode decidir numa bola, etc e tal, beleza. Mas o jogo que vai se desenhar, principalmente no primeiro tempo e até meados do segundo tempo, vai ser um jogo de muita intensidade física. E eu, se fosse Felipe, colocaria jogadores com perfil assim, como Gonzalo Plata, o próprio Bruno Henrique, na minha visão, teria que começar o jogo, Luiz Araújo. Então tem que ser jogadores com muito vigor físico. O Wesley, Ayrton Lucas, inclusive, né? O Alexandre ontem jogou. A gente não sabe se o Felipe vai optar pelo Alexandre ou pelo Ayrton Lucas. Lembrando que pelo setor ali, setor da lateral esquerda, quem cai muito por ali é o Olise, o francês. Excelente jogador, tem uma canhotinha afiadíssima. Pelo meio tem o Musiala, o Jamal Musiala, garoto, revelação do futebol alemão. Muito perigoso. No comando de ataque tem o Harry Kane, nada mais nada menos do que o Harry Kane, excelente jogador também, centroavante matador. E sem contar que o Harry Kane ele sai da área para armar jogadas. Inclusive no jogo de ontem, ele deu uma enfiada de bola para o Sané, né, o Leroy Sané, que mais uma vez perdeu um gol. O Sané, eu sempre falei que é um jogador sem sangue, me lembra muito o Vitinho, que jogou no Flamengo, não tem sangue, jogador apático, modorrento, preguiçoso. Demonstrou isso ontem mais uma vez no jogo do Bayern de Munique, perdeu o gol. Mas o fato é que se o Flamengo encarar o jogo de uma forma séria, o Flamengo pode ter até um bom resultado, mas é nível de erro zero praticamente. O Flamengo não tem o direito de errar ou de abusar dos erros no próximo jogo. Como eu falei, o Flamengo vem com moral, porque classificou em primeiro do grupo, né, na frente do Chelsea, inclusive, venceu o Chelsea, excelente resultado, mas realmente o jogo agora projetando o Bayern de Munique, a parada é outra, é mata-mata. Os times europeus vão entrar com a faca nos dentes, porque não vão querer dar mole de perder um campeonato para os sul-americanos, principalmente. Então realmente é uma expectativa muito grande por parte da torcida rubro-negra para esse jogo do próximo domingo, como eu disse, às 17 horas. Então é isso, galera. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, ansiedade a 1000 para o jogo de domingo e saudações rubro-negras.